Bom dia, um feliz dia. Hoje é dia 11, sexta-feira. Chegamos aí no final da semana. Essa semana nós estudamos sobre os sinais da divindade, sobre os sinais de Jesus, né? Um ser divino, um ser supremo, que está no controle deste mundo aí, não é isso? Lá o verso para memorizar, na lição fala de João 11, 25 e 26, que diz o seguinte: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Então nós vimos aqui que Jesus é a ressurreição e a vida. Bastamos que venhamos a crer nele e ainda que venhamos a morrer, viveremos, né? Basta que eu e você possamos crer nesse Cristo, aceitar a sua graça e mesmo que venhamos a morrer, não morreremos eternamente, não é isso? Que Cristo, né, deu a sua vida por mim e por você. E a partir do momento que você aceita a graça dele na sua vida, né, mesmo que você morra por esse Cristo, você não morrerá eternamente, né? Basta que você cria nisso. Nessa semana nós estudamos sobre os milagres, três sinais maravilhosos aí da divindade de Cristo, né? A multiplicação aí dos alimentos do pão e do peixe aí para 5.000 pessoas, né? Isso sem contar 5.000 homens, sem contar aí as mulheres, as crianças, né? Vimos também um cego de nascença, né? Ter a visão novamente, né? E vimos também como Jesus ressuscitou Lázaro aí depois de 4 dias já morto, né? Já em decomposição. Isso mostra aí a divindade do nosso Cristo, não é isso? Nós vimos que apesar desses 3 milagres fantásticos, né? E o maior deles, a ressuscitação aí de Lázaro, né? Depois de 4 dias já morto e provavelmente em decomposição, já cheirando mal. Nós vimos que algumas pessoas não creram no milagre, nem perceberam o seu significado, né? Alguns se afastaram de Jesus, outros aumentaram a cegueira espiritual e outros começaram a planejar a morte de Jesus. Contudo, mesmo nesse contexto todo que nós estamos vendo, lendo aqui, muitos, né, passaram a crer também que Jesus era o Messias, não é isso? Vimos na multiplicação aí do alimento para 5.000 homens aí, né? E aí sem contar as mulheres e as crianças. O milagre aconteceu aí na época da Páscoa. Jesus e Moisés subiram aí ao monte e ambos alimentaram o povo. Jesus era o profeta semelhante a Moisés. Vimos aí que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes foi perto da Páscoa, quando relatamos, uma festa que comemora aí a libertação de Israel do Egito. Então, ele, né, Cristo, é a nossa Páscoa, morreu em nosso lugar, não é isso? Então, todo sacrifício foi feito para que os pecadores pudessem ser redimidos. Então, Jesus deu a sua vida por mim, por você e por toda a humanidade, para que nós pudéssemos ser libertados da escravidão do pecado e ser redimidos. Moisés foi o profeta para libertar o povo lá do jugo, né, do povo do Egito, né? Jesus veio para libertar o povo, né, e redimir, né, a cada um de nós, né, que aceitarmos, né, Cristo na nossa vida, né? Então, Moisés foi o libertador do povo lá da escravidão do Egito e Jesus foi o profeta que libertou a mim e a você da escravidão do pecado. Ele é o verdadeiro profeta, né? O povo tentou aí fazê-lo rei à força terrestre, mas Jesus mostrou que é o pão da vida, né? E foi enviado por Deus, né? As pessoas ali não entenderam, né? Queriam fazer Cristo como um rei à força, né, terrestre, mas Jesus veio para dar vida, né, e dar a sua vida por cada um de nós, né? Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, como nós vimos também a ressurreição e a vida, o caminho,
a verdade, a vida, né? A videira verdadeira. Ou seja, cada uma dessas declarações aponta para uma verdade sobre Jesus. Essas declarações remetem também ao Êxodo 3, 13 e 14, em que Deus se apresentou a Moisés como grande eu sou. Jesus é o grande eu sou, não é isso? Vimos também a cura aí do cego, né? O pecado. Jesus mostrou que a doença não é sempre causada aí pelo pecado da pessoa, não é isso? Mas vimos que os discípulos achavam que a causa aí da cegueira daquele homem, né, fosse o pecado, mas Jesus mostrou, né, que nem sempre, né, a doença é causada aí pelo pecado da pessoa, não é isso? Nós vimos aí que os discípulos estabeleceram aí uma ligação entre a doença e o pecado, né? E nós vimos que o propósito mais elevado de Deus seria glorificado pela cura daquele cego de nascença, não é isso? O significado do milagre torna-se um tema de debate bem mais amplo, né? Levando aí a um longo diálogo entre o homem curado e os líderes religiosos. Nós vimos isso nessa semana, não é isso? Nós vimos também que os líderes perguntaram não só para o cego, né, mas perguntaram também para os pais, indagando, né, interrogando, é isso? E os líderes perguntaram quem era Jesus e como o cego foi curado. E o cego respondeu que Jesus havia sido enviado por Deus, né, porque o curou. É isso que ele respondeu. Então nós vimos aí nesse milagre aí, que o cego passou a ver cada vez mais, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, à medida que cresce no seu apreço por Jesus e na confiança nele. Os fariseus, por outro lado, se tornavam cada vez mais cegos espiritualmente em seu entendimento, primeiro ficando divididos a respeito de Jesus e depois sem saber de onde ele veio, né? Depois nós vimos aí a ressurreição de Lázaro, né? Lázaro já havia morto há 4 dias. Jesus ressuscitou alguém que tinha morrido havia 4 dias, Lázaro, mostrando que ele era a ressurreição e a vida, não é isso? Então, assim como Jesus havia feito nos 2 milagres anteriores, da visão ao cego, não é isso? E fazendo ali a multiplicação dos pães e dos peixes, agora ele ressuscita Lázaro, né? Jesus mostrou também o apreço pelo amigo, né? Chorou, né? E Jesus chora, né, por cada um de nós também. Quando estamos aí em aflições, ele também chora conosco, por nós, porque também ele é o nosso amigo fiel, né? Jesus tinha esse amigo íntimo, né? E ao chegar e saber, né, e ser comunicado da sua morte, ele se demorou aí, mas quando ele foi lá, era necessário que isso acontecesse, né? A demora de Jesus apenas ajudou a tornar o milagre aí ainda mais impressionante, né? Ressuscitar um cadáver em decomposição, né? Que outra prova Jesus poderia ter dado de que ele era o próprio Deus, né? E como Deus, aquele que criou a vida, Jesus tem o poder sobre a morte. Ele aproveita essa oportunidade, a morte de Lázaro, para revelar uma verdade crucial sobre si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então Jesus ali, através deste milagre, ele provou que ele é o próprio Deus, não é isso? Mas mesmo assim, muitos ali, apesar de acreditarem em Jesus, se renderem à graça de Cristo, muitos, infelizmente, né, como nós vimos,
viraram as costas, né, para Jesus e não aceitaram, né, ficaram aí ainda com a sua cegueira espiritual. Isso não é diferente de hoje, né? Apesar de todas as evidências contidas na palavra de Deus, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, Ele dá a vida por mim e por você. Muitos ainda não acreditam nesse Cristo, né, que deu a sua vida por mim, por você e por toda a humanidade. Lá no Desejar de Todas as Nações, a palavra de Deus, a Escritura Hermética diz: a vida de Cristo que dá vida ao mundo está em sua palavra. Era por sua palavra que Cristo curava as enfermidades, expulsava os demônios. Por sua palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de sua palavra, tinha poder. Ele transmitia a palavra de Deus como fizera por intermédio de todos os profetas e mestres, né, do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é a manifestação de Cristo e Salvador. Desejava fixar a fé dos seus seguidores na palavra. Quando sua presença visível fosse retirada, a palavra deveria ser a sua fonte de poder. Como seu mestre, deviam viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como fala lá em Mateus 4, verso 4. Assim como a vida física se mantém pela comida espiritual, pela comida, né? A vida se mantém pela comida física, né? A espiritual é mantida pela palavra de Deus, né? E toda pessoa deve receber por si mesmo vida dessa palavra. Não obteremos simplesmente por meio de outra pessoa. Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus auxílio do Espírito Santo. Devemos escolher um versículo concentrando a mente na tarefa de compreender o pensamento dele, posto por Deus para nós, e pensar bastante no assunto, até que compreendamos completamente. Que você e eu possamos sim pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus, né, para que ele possa nos ajudar, né, para que possamos entender a mensagem contida na palavra de Deus, e que ela venha trazer poder para você e para mim, e que ao estudarmos possamos aumentar cada vez mais a nossa fé e confiança em Cristo Jesus. Não é isso? Que Deus te abençoe e te dê aí um sábado, uma preparação para o sábado abençoado, uma sexta-feira abençoada para você e para a sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.